Olá, boa noite. Está no ar o Bastidores da Notícia e nesta edição nós vamos conversar com um jornalista que faz grandes reportagens investigativas. Com contrato renovado aqui na Rede Record, ele comanda o Repórter Record, que vai ao ar aos domingos à noite. Hoje eu recebo Marcelo Rezende para falar sobre algumas matérias de repercussão. Documentos falsos vendidos no centro de São Paulo, os roubos a joalherias e o trabalho dos detetives particulares para fazer flagrantes de traição. Esses são os nossos assuntos do programa de hoje. Fique com a gente. Marcelo, prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, Celso? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu começo conversando a respeito de uma reportagem que, quando eu cheguei na Record em 2004, você ainda estava aqui apresentando Cidade Alerta, com grandes índices de audiência, né? Era bom, né? Hoje, de volta na programação da emissora com o Zé Luiz da Atena. E você à frente do Repórter Record, sempre trazendo grandes assuntos. O primeiro assunto que eu gostaria de conversar é sobre a falsificação de documentos ou os falsificadores de documentos, né? Eu lembro que no início, quando cheguei, em 2005, ainda apresentava o Domingo Espetacular, e foi feita uma senhora reportagem que ganhou o prêmio Embratel de imprensa e o prêmio ESSO. Primeira vez, eu acho que uma reportagem de televisão ganhou os dois prêmios no mesmo ano. E foi criado um indivíduo, né? O Imbruglione, Vitor Luft Imbruglione, né? E esse documento passou por várias instâncias, só não foi criada uma empresa, né? Porque aí configuraria uma penalidade judicial por falsificação, né? Mas, enfim, criou-se a certidão, matou-se o indivíduo, casou-se o indivíduo com uma falsa identidade também. Ainda hoje, essas pessoas atuam na Praça da Sé? Olha, eu vou te contar. O Brasil tem, antes de mais nada, boa noite. Eu queria dizer uma coisa. Antes de nós começarmos o programa, eu e o Celso estávamos conversando e descobrimos, porque o tempo vai passando muito rápido, que há 31 anos nós somos amigos. E você veja o seguinte, e nesse companheirismo nosso, nesse tempo, antes de nós nos conhecermos, já se falsificava documento. Até mesmo na época do Império, se falsificava cartas que eram, então, para apropriar-se de terras. E hoje passa o tempo, vem o tempo, e nós temos a mesmíssima coisa, e com hoje um ingrediente completamente novo e muito mais perverso, que é a informática. Com os computadores hoje... Facilitou. Você faz absolutamente tudo, tudo. E você faz uma cópia tão perfeita, tão próxima da realidade, que realmente fica difícil de uma pessoa comum, ou mesmo algum expert, um policial, alguém da imigração, nos aeroportos, você dificilmente consegue identificar. Agora, isso não é uma coisa peculiar ao Brasil, né? No mundo inteiro tem sempre alguém que... A gente vê isso em filmes, né? Você tem... A falsificação você tem absolutamente em todos os lugares. Por isso, em todos os países, você tem as associações de combate à pirataria e à falsificação. Você tem uma noção, só em falsificação, e aí não só falando na questão do documento, mas uma falsificação de uma maneira geral. Só naquela tríplice fronteira Brasil-Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu, naquele eixo Paraguai-Brasil, o prejuízo aproximado que o país tem com a falsificação chega a R$1 bilhão ano. E a falsificação ali maior é dada ao cigarro, né? Ali você tem, hoje você tem muita coisa. Cigarro, produto de informática e remédio. Você tem uma gama de remédios hoje falsificados que você não tem como controlar. E aí você vê, e tem uma característica que é muito engraçada. Vê quantas vezes você passa em farmácia e está lá o preço assim, remédio tal, de R$50 promoção por 27. Remédio em promoção só tem duas razões a essa distância de preço. Ou é falsificado ou é carga roubada. E as duas coisas que são atuantes nesse mercado. E o mercado de documento é um mercado propício a tudo. Por que propício a tudo? Que é como foi feito aqui no Domingo Espetacular. Você tira uma certidão de nascimento. De uma certidão de nascimento, você tira, e ele faz no papel envelhecido.
Não pensa que ele te dá um papel novinho, ele já te dá com papel como se fosse antigo. Aí ele te tira um CPF e uma carteira de identidade. A partir daí você abre uma conta no banco. A partir da conta do banco você abre um empréstimo. Você conecta diretamente e monta uma empresa. E é tudo falso. Agora, é um volume muito grande de profissionais envolvidos, né? Médicos, enfim, gente de cartório. Mas antes de a gente continuar falando, vamos rever um trecho dessa reportagem que você fez no Repórter Record. Falsificação de documentos no centro de São Paulo. É um escândalo que desafia a própria polícia, né? Marcelo Rezende, o meu convidado de hoje, mostrou no Domingo Espetacular que pagando, né, qualquer pessoa consegue qualquer tipo de documento. Nós vamos rever agora um trecho. O que você quer? Olerite? Cheque? Certidões para o que bem entender? Peça, pague e nem se preocupe com filas. Nascer e morrer em São Paulo demora apenas 2 dias. Nesta região, no centro de São Paulo, bem ao lado do Tribunal de Justiça, a polícia é cega. Aqui, cercando os fraudadores, existem 2 delegacias, 2 companhias da Polícia Militar e uma ronda constante. É como se a impunidade vivesse bem protegida. Eis o homem do cartaz. Aquele que vende atestado tem o remédio certo, ou melhor, o veneno certo, para cada tipo de necessidade criminosa. Vamos arrumar alguns pratos e posso lavar com ela aí? Com certeza. Mas é quente, não? Não sei, você vai ter que conversar com a pessoa que faz. Anos de experiência nesse submundo deixam um pouco desconfiado. O jeito da produtora faz ele pensar que ali está uma policial disfarçada. Um rosto diferente do que ele vê todos os dias nas cabines da PM ou entrando nas delegacias do bairro. Você me pegou um pouco de café, né? Você tá com cara de cama. Não, eu tô completamente ao contrário, moço. É só que só os caras vão fazer com você não cobrar de 300. Ele não se convence. Mas confiante, sentindo o cheiro de dinheiro fácil, ele chama o cara. O cara, aqui, é o segundo passo do esquema. Marcelo dita regras. Aí no caso, você vai direito para sua foto, e senão eu vou querer para minha foto com o nada. Pelo celular, Marcelo liga para um rosto que você já vai conhecer. O escrivão do cartório virtual. Luiz, vem aqui na mão do Zé de Barros aqui. Marcelo. É hora da produtora respirar fundo e controlar os nervos. Um erro nos próximos 15 minutos, quando vai estar cercada pela quadrilha, pode ser o fim de tudo. Afinal, é bom lembrar, aqui a polícia parece enxergar fogo. Não, todo mundo achando que eu sou cloro aqui, tá? Não, eu sou tipo, se eu fazer quando eu vou ajudar ele, se ele se viu, dá porque tá cloro isso, entende? Os falsos dados são anotados num papel qualquer. Aí você vai ter que fazer a assinatura, porque se não fizer uma assinatura, você não sabe assinar igual, aí não conta, né? A primeira parte do acerto é paga. O resto, só na hora da entrega do RG falso. Quanto tudo? Você tá 150 aqui de entrada. Você tá 350, amigo? Você dá 150 agora e amanhã você dá 200. Tá, 150. Aí você vem por 4 horas mesmo. Essa hora mais ou menos, tá bom? A Previdência Social paga inacreditáveis 15 bilhões de reais por ano a fraudadores. É enganada por certidões de mentira. Os bancos calculam que perdem 1 bilhão de reais por ano por causa de documentos falsos. O governo quer dar um basta. O
Ministério da Justiça acaba de criar novos modelos para RG. Certidão de óbito. Certidão de nascimento. A nova identidade vai ter 17 itens de segurança. É o gato fugindo do rato. É a entrega do RG falso. Nossa produtora chega na hora marcada. Não há um pingo de tensão. Ela sabe exatamente o cenário que vai enfrentar. Vários policiais entretidos com outros afazeres e os mesmos bandidos que, de tão confiantes, não reparam nas armadilhas preparadas por ela. Agora você fazer o quê? O falsificador traz a identidade pronta. Eu mesmo, né? Eu assino, tá. O impressionante é que a identidade foi confeccionada numa cédula original. Isso mesmo, original. Um olhar um pouco mais atento notaria os nomes importantes do novo RG. Miriam Belchior, o mesmo nome da ministra do Planejamento. E os pais dela estão Orlando Silva, ministro do Esporte, e Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Uma filiação de alta linhagem. Ninguém da quadrilha percebeu isso. Afinal, o que eles estão atentos mesmo é com a segunda parte do pagamento. Vamos atrás dos falsários. Três e meia da tarde e ele já está tomando uma geladinha. Tá tudo certo? Preciso conversar com você um instantinho. Pode ser? Como os nomes do RG que ele vendeu para a nossa produtora são de ministros de Estado, resolvo fazer uma gincana com ele. Quem é Miriam Belchior? Não sei. Quem é Tereza Campelo? Também não sei. Quem é Orlando Silva? Orlando Silva é o cantor. Não, que não é cantor. Não, também não sei. A gente recebeu uma denúncia que você está baseando RG falsificado. É verdade ou é mentira? É mentira. Você não mexe com documento falso. Jamais fez. Nem no passado? No passado, sim. Ah, Eu parei isso aí. quanto tempo você já parou? Faz tempo. Mais ou menos. Faz muito tempo. É? Já foi preso? Já. Por causa disso? Por causa disso. Quantas vezes? Uma vez. E puxou quanto de cadeia? Puxei 7 meses. Vocês colocaram uma pitada de humor nessa reportagem, né, Marcelo? Tem que colocar, né? A partir Vida do é momento dura, que né? vocês criaram a identidade da Miriam Belchior, que é ministra, e do Orlando Silva, que E da Tereza Campelo, os três ministros. Ele só achava que o Orlando Silva era cantor. era cantor. É, tá bom. É que ele ficou tanto tempo na cadeia que ele só ouviu Orlando Silva, lembrou. Agora, ele já esteve preso, foi solto e continua em atividade. No CDP de Guarulhos. Agora, não tem combate da polícia, não tem atuação da polícia para coibir esse tipo de coisa? Você flutua em duas áreas. Você tem a polícia que pode combater e que tem muita gente combatendo, mas é tanto do ladrão que, na verdade, é pouco policial para tanto ladrão. E tem uma polícia envolvida na corrupção. Você tem duas polícias. Você tem a má polícia e a boa polícia. Isso não só dentro da polícia, né? Por exemplo, a cédula de identidade que você mostrou aí, ela é original. Não é uma cédula falsificada. Não. Quer dizer, o que foi colocado lá são os dados falsificados, porém, a cédula saiu da onde? Da Casa da Moeda? Aí não se investigou e quem tem que investigar isso era a polícia. Nós, cabe fazer a denúncia. E no momento em que a equipe fez, porque é importante dizer, né, eu vou na hora em que o coro vai cantar. A maior parte, digamos assim, da investigação foi feito com câmera oculta e produtores. É óbvio que se você fosse lá... O cara não vai vender. Depois eu vou para encarar a onça de perto, ou o tigre, depende. Tem uns que viram onça, tem uns que viram tigre. E você, na verdade, a cédula saiu de algum lugar, seja da Casa da Moeda ou
de quem recebeu, do órgão público que recebeu aqui, correto? E vai para a rua. E o que ocorre? Não se tem uma investigação, porque o certo seria dizer, bom, essa cédula saiu, a Casa da Moeda mandou quantos RGs para o Estado de São Paulo? Normalmente uma cédula dessa tem numeração, né? Tem numeração. Tem numeração. Dá para rastrear? Dá para rastrear. Pergunta se fizeram alguma coisa. Nada. Falsificação de dinheiro. Olha, você tem um problema, é o seguinte, vou te dar um exemplo da bagunça que é isso aqui. Fizeram agora um novo passaporte. O passaporte tem um chip, exatamente para evitar a falsificação. Estão recolhendo vários passaportes porque fizeram errado. Quer dizer, você vai lançar um produto para garantir a segurança da população e a segurança do Estado, não é? Para ninguém escapar, ninguém fugir, enfim, por uma série de questões. E esse passaporte é o passaporte que agora recolhe-se porque o passaporte saiu errado. Né? A mesma coisa o dinheiro. Lembra do dinheiro de plástico que iam lançar? Uma nota de R$10. Uma nota de R$10 que iam lançar toda. Chegou a circular? Quando começou, todo mundo que entende desse assunto disse, é fácil falsificar. No mundo já se tentou e falsificou. Vê se você encontra uma nota de plástico na rua. A Casa da Moeda recolheu. Recolheu na hora. Banco Por Central. quê? Porque antes dela lançar, o bandido já tinha falsificado. Então, na verdade, é gato e o rato. O gato e o rato. O cachorro, né? O rato vai, o gato vai. Só que o rato está correndo mais do que o Gerra, que o Tom. Agora, Marcelo, conta pra gente. Você sempre mete o dedo em feridas, em gangues, em gente perigosa. Você já recebeu muita ameaça? Olha, Celso, eu tenho a seguinte teoria. Essa questão de ameaça não me assusta muito, não. Né? Eu tenho a proteção de Deus e já está boa demais. Eu acredito que o maior problema é o silêncio. Quando você faz uma reportagem, né, forte, Denúncia forte. que você coloca os caras na cadeia, principalmente quando esses caras pertencem a alguma instituição e fica todo mundo em silêncio, aí você tem que se precaver. E eu te dou um exemplo. Em 1997, nós fizemos a favela naval, onde policiais militares espancavam pessoas de uma comunidade e eles chegaram, inclusive, a matar um mecânico da Ford, o Mário Josino, com um tiro pelas costas quando o carro ia saindo. Todos foram presos, alguns já saíram da cadeia e outros ainda, pelo que me parece, ainda estão presos. Compreendo. E houve um silêncio inicial muito grande, né? E isso realmente preocupa, porque a história do cão que ladra não morde. Então, você nunca viu o pitbull latir, duvido. Ele avança primeiro. Ele avança e depois, sabe aquele negócio do faroeste? Você atira para depois perguntar quem é? É mais ou menos assim, filme do Clint Eastwood. Então, o que você tem é exatamente isso. E mais, que você precisa entender que todo esse processo da investigação não é feito aqui no meu caso, não é feita só por mim. É uma equipe. Eu sou a face visível de algo que é feito por uma grande estrutura. E o que ocorre? Cabe a mim, na hora final, encarar o bandido. Eu não te diria que é uma tarefa fácil nem prazerosa, mas eu já me acostumei. Agora, a reportagem sobre a favela naval foi, digamos assim, o início do investimento nos órgãos de imprensa, no jornalismo investigativo, principalmente por parte da televisão, né? Eu vou te dizer uma coisa que é importante. Há uma diferença entre jornalismo policial e jornalismo investigativo. Jornalismo policial é aquele que acompanha a polícia. O jornalismo investigativo é aquele que, às vezes, você pega um copo... Você tem uma versão do fato e você vai esclarecer essa versão. Você tem um copo. Você sabe que esse copo participou de um crime que a perícia esqueceu o copo. Aí você pega o copo e leva o copo, aí você vê, identifica uma impressão digital. Vai em busca da impressão digital de quem é. E, a partir daí, você tem uma grande história. Isso é investigar. Por que as empresas fazem pouco? E por isso não criam gerações, né? Não são criadas gerações de repórter investigativo. Porque é um trabalho muito caro.
muito caro. Demanda tempo. Eu já fiquei em algumas reportagens praticamente um ano só Voltado para um debruçado determinado assunto. sobre aquilo sem aparecer no ar e só trabalhando. Quando vai ao ar, dá uma repercussão muito grande. A questão é se a empresa tem dinheiro e bancar. disposição para investir, porque não é barato. Você imagina, eu vou te contar uma aqui que eu fiz. A CBF, quando o Ricardo Teixeira atinge o pico da CBF, ele passa a ser, curiosamente, um homem muito rico. Está no centro de uma denúncia grave. Exatamente. Aí, né? A Record pegou uma matéria minha ainda da época Coisa da que Globo. você fez lá atrás. Lá atrás. Na década de 2001. 2001? Pegou essa reportagem minha e reproduziu um pedaço no Domingo Espetacular. O que ocorre? Eu fui investigar a pedido dos meus chefes, na verdade, dos donos da empresa. Eu passei praticamente um ano. A primeira etapa foi Eurico Miranda e depois como era a estrutura, os podres poderes da CBF. Você fica mergulhado naquilo, aí você pega um avião, vai para os Estados Unidos, volta. Aí vai para um paraíso fiscal, volta. Aí volta para os Estados Unidos porque apareceu uma outra informação. Aí eu gosto de trabalhar desse jeito. Eu tenho 2 hotéis. Eu tenho um hotel que eu faço escritório e um hotel que eu fico dormindo, seja em qualquer lugar que eu vou, quando eu sei que o documento... Aliás, sobre isso tem uma passagem curiosa, né? Que você mandou a equipe embora para salvaguardar o material. Como é que é? Foi, não. É porque nós estamos... A gente pode revelar esse bastidor aqui, não pode? Pode. É curioso, vale a pena. Essa foi uma outra história. Um dia eu estava numa grande reportagem, lá ainda na minha época de Globo, e me liga a direção da Globo querendo saber sobre CD pirata. Eu digo, Marcelo, o que tem de CD pirata? Eu digo, eu sei lá de CD pirata. Vocês me ligam para cada negócio esquisito, eu estou aqui no meio da Bahia, ainda brincando. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu disse, não, eu estou tomando uma cerveja, olhando para a praia e comendo uma acarajé. Pode ser? Não, mas você tem que voltar correndo porque a gente quer saber de CD pirata, por causa da Som Livre. E aí eu disse, tá bom, voltei, comecei a investigar, fui parar na China. Fui para Hong Kong. De Hong Kong fui para Macau, que ainda era uma possessão chinesa. Queria saber de onde vinha a matéria-prima para a pirataria. Para você ter uma noção do que é a falsificação e a pirataria, eu cheguei com um CD, com a capa do CD e o master do CD, que ainda ia ser lançado no Brasil. Eu estou sentado num quarto que eu tinha colocado microcâmera até dentro do vaso sanitário. Eu estava ali para conversar com o chinês e eu tinha bolado um negócio. Qual era o negócio que eu tinha bolado? Eu levei um cara que falava inglês. E eu tinha um chinês que falava chinês e falava inglês. E eu fingi que só falava português. O que ocorre? Quando o chinês da máfia, eu negociei com 3 ou 4 máfias, não me lembro mais. Quando o chinês da máfia falava com um cara com outro chinês, eu não estou entendendo nada. Quando ele falava, traduzia para o inglês, eu estava escutando. Quando o cara ia traduzir para o português, eu estava pensando. Eu tinha 2 tempos para pensar, ele só tinha um. Aí, bom, matamos a questão, comprei daqui. Quando eu cheguei lá e disse para o cara, olha, isso aqui era um CD do El Chan, que estava explodindo. Eu disse, olha, eu tenho esse CD aqui, assim, do El Chan. O chinês olhou para mim, um chinesinho assim, com uma cara de mal igual pica-pau. Olhou para mim e disse assim, eu já tenho. Eu olhei para o cara e digo, mas nem saiu. Eu falei para o cara, mas diz para ele que nem saiu no Brasil. Eu disse, mas ele já tem. Olha bem, ele já tinha, porque saiu de dentro da fábrica uma cópia. O que ocorre? Corro, faço um negócio, papapá. Aí me deu uma ideia, é aquela ideia de jirico. Eu disse, se faz aqui, faz nos Estados Unidos. E fui para os Estados Unidos com a equipe. Matei a questão da China, já com todo o material, despachei uma parte das gravações, cheguei nos Estados Unidos. Eu também, o cara, quando está com a ideia ruim, fica ruim até o fim. Eu arrumei como fonte de informação um detetive porto-riquenho. Quando a minha ficha caiu, aí um dia eu estou no hotel já com tudo pronto, porque aí eu consegui comprar em alguns lugares, ali nos arredores de Miami. Oklahoma, tinha um outro lugar que eu não me lembro, enfim. Comprei e tal, não sei o quê.
Mas eu senti no meio do... Sabe quando você tem um sentimento? Eu digo, eu acho que esse detetive vai me arrebentar. Nisso me toca o telefone, era um cara amigo meu, da Polícia Federal do Brasil, porque a polícia do Estados Unidos, o FBI, ligou para o consulado aqui. Por quê? Porque o detetive tinha me entregue às autoridades, dizendo que eu estava forçando compra de CD pirata. Aí eu me vi assim, velhinho, uma bola de ferro no meu pé, cumprindo uma pena nos roupa Estados listrada, Unidos. eu nos Estados Unidos lá com uma besta presa. Aí o que ocorreu? Eu disse, eu vou cair fora. E aí os caras do Brasil me ligaram, eu digo, deixa que eu vou me embora. Aí o detetive veio, eu me livrei dele e entrei para os meninos assim, entra no carro e vão embora. Chegamos no aeroporto. Os meninos da equipe que estava A com você. equipe. Um cinegrafista e produtor. o Jorginho e um produtor, Robson Serântula, que é gênio. Estavam os dois, aí eu disse, ó, quando a gente chegar no aeroporto, nós vamos para o primeiro lugar que tivermos, qualquer um, mas temos que sair daqui, porque senão vai dar uma encrenca monumental. Bom, aí eu vi lá um voo para Moscou. Eu digo, é isso, eu vou para Moscou, vou ficar numa sala lá 2 dias, vão me deportar. Mas é melhor que ser preso, Nos concorda? Estados Unidos. Aí, bom, nisso eu estou passando pelo balcão de uma empresa aérea brasileira, vejo que tinha um voo, eu digo pro cara, vem cá, o que você tem voo ainda? Ele disse, tem, Marcelo, mas já está fechando, o cara me reconheceu. Eu disse, me dá 3 passagens, onde você tem lugar? Ele só tem na executiva, me dá 3 passagens. Eu estava com dinheiro no bolso, paguei cash para não ter nem rastro do cartão de crédito. Papai, entrei no avião. Quando eu entrei, isso é uma história engraçada. Aí eu disse para os meninos, vão para o avião, porque eu vou depois. Não adianta todo mundo ser preso. Qual é a graça de todo mundo ser preso? Eu quero companhia para ficar conversando, quero a gente fora para me tirar de lá de dentro. Claro. Quando nós estávamos aí, eles entraram e eu fui entrando. Aí eu entrei, sentei na cadeira, aí a aeromoça me conhecia, vivia a viagem, disse assim, você está com uma cara de que fez alguma coisa errada. Eu digo, eu? Você é boba. Resumo, quando o avião ia decolar, o avião para e volta. Eu digo, os caras descobriram. E o cara não falava nada. E, de repente, o piloto falou, está entrando um furacão, na época de furacão, está entrando um tornado e tal, não sei o que, papá, a gente não pode decolar agora. Aí eu relaxei, aí veio a moça e disse, você está sentindo alguma coisa? Eu digo, tô. Ela disse, o que eu posso te ajudar? Dá para você me dar um uísque duplo? Ainda voltando ao assunto aí da primeira reportagem, né, que nós exibimos, você, é mais uma pitada de humor, você morreu? Eu tenho cara de morto. Como é que... Vamos rever o VT e depois vamos comentar. Hora de se comprar um atestado de óbito. Por R$500, ele promete provar que eu, Marcelo Rezende, estarei morto em 24 horas. Pelo menos no atestado. Raul, com quem negociamos, demora a chegar. As mãos que tiram escondido na jaqueta o atestado falso são as mesmas rapidamente prontas para receber o dinheiro. Mas não é meio embaçado? Essa letrinha não é meio embaçada? Não, é assim mesmo, é isso que é o processo. É assim meio... É que é a segunda via, né? Ah, entendi. Beleza. Então, eu já te dei 150. Aí falta 13. 350. Pega aqui, ó, vê se tá certo. Mas tá desconfiado, hein? É que a rua é embaçado, né? É repórter, é polícia. Bom vendedor assegura a qualidade do produto. Posso levar no banco essas coisas? Pode, normal. Mas o documento tem erros grosseiros. Aposentado com Z, solteiro com U. E a causa da morte? Traumatismo craniano. Em vez de craniano, Raul não é muito chegado às letras do alfabeto.
E como aqui tudo é falso, descobrimos que o Raul também é falso. Chama-se, na verdade, André. André! André! Um dos escritórios de André é neste ponto de táxi. O falsário se assusta. Me explica uma coisa aqui. Eu tô com cara, eu tô com cara de morto. Olha pra mim. Tô. André, o homem que carimbou que sou um defunto, até parece que viu fantasma e foge apressado. O André achou que você era uma assombração. Ali. Ele chamou que os meninos fizeram com o meu nome o negócio. E aí, no caminho, eu estava calada, aí eu disse, vou achar esse cara. Aí disse, vamos achar esse cara. Aí achei. Aí eu fui falar com ele, disse, você que é o André? É. Vem cá, quero falar uma coisa contigo. Aí ele sentiu, ele é ligeiro, ele sentiu e disse, ai, minha casa caiu. Minha casa Quando caiu. ele levantou, disse, vem cá, rapaz, eu tenho cara de morto, rapaz. E aí ele vazou e... Agora, tchau. o solteiro com U e o traumatismo caniano, Caniano. foi proposital ou... Não, é que eles fazem de qualquer jeito. E você acha que na hora em que o sujeito, né? Na hora que o sujeito que está lá para conferir vai reparar, ele também não sabe escrever. Agora, Marcelo, o que foi feito com esses documentos gerados? Os documentos nós entregamos todos à polícia. Nós entregamos à polícia para que a polícia Claro. seguisse a investigação, que não é uma coisa que nos compete. Agora, até agora não teve nenhuma repercussão. Até agora é um vazio como a distância entre a Terra e a Lua. Marcelo, é sempre muito bom recebê-lo aqui no Bastidores da meu Notícia. Eu anunciei 2 assuntos, você já fica convidado. A gente vai ter que fazer um próximo programa aí para falar sobre roubo de joias, essa quadrilha. Vamos dar só o aperitivo aqui para o telespectador da Record News, né? É uma quadrilha internacional. São várias quadrilhas. A grande questão de roubar as joias, né, é você ter o receptador. Isso é, o sujeito que vai comprar o roubo para vender em outro estágio. Né? Esse é o grande problema. Isso está ligado à organização criminosa ou não? Em parte, alguns sim. Você tem quadrilhas fazendo e você tem amadores fazendo. Né? É o que eu chamo de clínica geral. Hoje o crime faz de tudo. Agora, quando você vê uma coisa ousada, por exemplo, os shopping centers, por exemplo, que são uma estrutura, aí tem inteligência do mal aí, né? Você tem, na verdade, o que nós chamamos de campana. O sujeito fica observando, olhando, vendo como tudo se movimenta. E uma das maneiras mais cruéis é que eles estão fazendo coisas muito espetaculares. Entra no shopping, quer dar tiro, não sei o quê. Mas muitos dos assaltos que nem chegam a público, eles geralmente sequestram a gerente ou o gerente. Com isso leva o cara, leva a família junto, e aí o cara vai lá, ele próprio rouba, tira de dentro, entrega e um abraço. E você abordou recentemente um tema que teve grande repercussão, grande audiência, né? Amores que matam. Amor que mata. Na verdade, são os amores e as traições, né? Tem muito homem aí que carrega muita coisa na cabeça mais do que preocupação. Se tivesse raio-x... A gente mostrou recentemente que, mais do que nunca, né, as mulheres também estão traindo. Você tem... Mais do que os homens. Você sabe isso, eu tenho um ponto de vista hoje que é muito claro. As pessoas vivem numa sociedade de consumo com uma intensidade muito voraz. E as pessoas esquecem as coisas básicas, que é o respeito, que é ter a família, a agregação familiar. Né? Você tem um dado que eu vou te contar, e talvez esse dado seja o dado mais impressionante, é que a porta de entrada da cadeia cada vez diminui mais a faixa etária. Cada vez mais jovens entram para a cadeia, presos por crimes. E você tem um outro dado que também é interessante do ponto de vista de pesquisa, não é? A classe média. A classe média cada vez mais participa de mais crimes. Porque, do meu ponto de vista, um dos aspectos chama-se
absoluto vazio que você tem por dentro, que você compensa com o consumo, com a droga, e você tem a questão familiar. Os homens ou as mulheres encontram tempo para tudo, encontram tempo para reunião, encontram tempo para ficar na internet, encontram tempo para passar mais horas no trabalho e não encontram tempo para o diálogo. Eu costumo dizer que antigamente, por exemplo, quando dois jovens se amavam e os pais eram contra, eles fugiam para casar, né? Hoje a gente assiste aí casos em que os filhos matam os pais, né? E você, hoje, na verdade, você tem uma coisa que não é, que se chama-se o vínculo psicológico. Você não tem o vínculo, né? As coisas são muito rarefeitas e por elas serem rarefeitas, você que porventura não acredita em Deus, me desculpe, mas há um vazio, um absoluto vazio, e esse vazio tem que ser ocupado por algo. E, né, então, as pessoas não têm mais a fé, que é uma coisa fundamental. Muita gente não acredita em Deus, acredita da boca para fora, e você não tem a estrutura familiar. Consequentemente, acaba o aspecto de solidariedade e respeito ao ser humano. Você acaba, não é nem respeito, não é uma coisa da Bíblia, né, amar o próximo como a si mesmo. Você não respeita o ambiente familiar. Você não, o jovem, eu vou te falar, eu estou falando do jovem de classe média, mas o jovem de classe mais baixa, aquele que é pobre, que entra para o crime, ele já não tem acesso a nada. Ele vive isolado num gueto. Aí aparece toda a mídia de consumo dizendo o seguinte: para você ser o bom, você tem que ter a bike tal, você tem que ter o tênis tal. Para você pegar a loura siliconada, você tem que ter o carro tal. Moral da história, o que ocorre? Gera uma frustração O muito garoto está ali, ele tem todos os desejos que os nossos filhos têm. Aí ele não tem uma área de lazer, ele não tem uma escola competente, ele não tem uma laborterapia, ele não tem o que ocupar-se na vida. E acaba não recebendo os verdadeiros valores, né, da sociedade. Mas aí não é. Aí tem uma coisa mais cruel ainda, Celso. Não é só os valores familiares, é que o Estado brasileiro é um Estado que ele liquida a família. Por quê? Porque você paga um imposto tamanho de um bonde, e eu não pago um imposto para que eu seja só beneficiado com a estradinha boa, não. É um imposto extorsivo e que não reverte para aqueles que precisam. Porque eu, graças a Deus, que venho de uma família muito pobre e consegui chegar onde eu cheguei porque Deus me ajudou, na verdade, me empurrou, e teve horas que teve que empurrar forte, o que ocorre? Eu não preciso reverter para mim, não. Mas não pode existir Paraisópolis, não pode existir Heliópolis, não pode existir guetos, onde as pessoas não têm uma água, não têm uma vala, não têm uma luz, e homens que bebem não têm um controle de natalidade, tem que distribuir pílula e dizer, não pode fazer filho, não pode, tem que controlar a natalidade mesmo. Aí você tem uma questão, aí é um Estado que retribui direitos e deveres. Aí a gente vai ter um Brasil melhor. Marcelo Rezende, com certeza você vai estar aqui bem próximo. Obrigado. Né, para a gente falar desses assuntos que ficaram faltando no programa de hoje e de outras reportagens que você está aí produzindo. O Bastidores da Notícia de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7, r7.com/Record News. Nós nos vemos na próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.